A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. Em nossa última aula, finalizamos o ensino do primeiro trimestre, cujo tema foi Perseverando na Fé em Cristo, onde aprendemos a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos, pois, como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Já no próximo domingo, iniciaremos um novo trimestre educacional, cujo tema é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O autor, o pastor Elienay Cabral. A nossa primeira lição tem como título O Verbo que se tornou em carne. Nesta primeira lição, analisaremos profundamente a identidade e a missão de Jesus Cristo, conforme apresentadas no Evangelho de João. Esta lição está estruturada em 3 tópicos principais, cada um subdividido em 3 subtópicos, que juntos elucidam a natureza divina e humana de Cristo, bem como o propósito de sua encarnação. Preparados? Vamos em frente, então. O primeiro tópico tem como epígrafe o Evangelho de João, onde abordaremos a autoria, data e o propósito do quarto evangelho, bem como a natureza de Jesus descrita pelo evangelista João, o apóstolo do amor. A autoria do quarto evangelho é atribuída ao apóstolo João e a data provável de sua composição está situada entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, tendo sido escrito possivelmente em Éfeso. O objetivo principal do Evangelho de João é apresentar Jesus como Filho de Deus e, por meio dessa fé, conceder vida eterna aos crentes. João 20:31 corrobora essa intenção. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veremos a dualidade da natureza de Cristo, plenamente divina e plenamente humana, conforme evidenciada em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diferente dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que enfatizam a obra e os ensinamentos de Jesus de forma mais narrativa, o evangelho de João se aprofunda em questões teológicas, apresentando com clareza a divindade de Cristo, desde o primeiro capítulo. João exalta a natureza divina de Jesus ao chamá-lo de Verbo, termo que significa a palavra de Deus manifestada. A afirmação "o Verbo se fez carne e habitou entre nós" é uma das declarações mais poderosas sobre a encarnação de Cristo. Esse evangelho, portanto, não apenas registra os sinais e ensinamentos de Jesus, mas também revela sua identidade como Deus encarnado, oferecendo uma base sólida para a fé cristã. Em seguida, entraremos no segundo tópico, que tem como título Jesus, o Verbo de Deus. Neste ponto, enfatizaremos que Jesus, como Verbo de Deus, é a revelação suprema que transcende as anteriores, oferecendo uma compreensão completa da vontade divina. Hebreus 1:1 e 2 apoia essa visão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Discutiremos ainda a essência eterna e divina do Verbo, que estava com Deus desde o princípio e por meio de quem todas as coisas foram feitas, conforme João 1:2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aprofundaremos a expressão inicial do Evangelho de João, ressaltando a eternidade e a divindade do Verbo, estabelecendo a pré-existência de Cristo antes da criação. O conceito do Logos, o Verbo, era familiar tanto para judeus, que o associavam à palavra criadora de Deus, conforme Gênesis 1:3 e Salmos 33:6, quanto para os gregos, que viam no Logos a razão e a ordem do universo. João então revela que esse Logos não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa real, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre os homens. Dessa forma, o Evangelho de João não apenas narra a obra de Cristo, mas convida cada leitor a uma decisão pessoal, crer em Jesus como Filho de Deus e, assim, experimentar a vida abundante que ele oferece. Por fim, o último tópico é intitulado A Encarnação do Verbo.
veremos a manifestação do Verbo e a luz do mundo, destacando que, ao encarnar, Jesus trouxe luz à humanidade, iluminando as trevas do pecado e oferecendo direção espiritual. João 1, 4 e 5 afirma: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Não menos importante, destacaremos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, onde enfocaremos que, através de Jesus, os crentes recebem o privilégio de serem feitos filhos de Deus, não por descendência natural, mas por meio da fé. João 1, 12 e 13 esclarece: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No último subtópico da lição, veremos a manifestação e a habitação do Verbo, no qual abordaremos a encarnação de Cristo como manifestação tangível de Deus entre os homens, habitando entre nós e revelando a glória divina. João 1,14 resume essa verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em suma, a lição destaca a profundidade teológica do Evangelho de João ao apresentar Jesus como o Verbo eterno, que se fez carne, revelando a glória de Deus e oferecendo à humanidade a oportunidade de se tornar filhos de Deus por meio da fé. Temos a certeza que teremos um rico aprendizado espiritual nestes próximos 90 dias. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa primeira lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos, de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.